Perto de Alice Springs, no deserto australiano, ficam cerca de 45 grandes cúpulas brancas. Para muitos, parecem só bolas de golfe enormes na areia vermelha e vegetação baixa. Ficou curioso? Mas a importância delas é ainda maior, pois este é Pine Gap, uma instalação tão secreta que a maioria dos australianos conhece mais a Área 51 do que o que ocorre em seu próprio país. Gerenciado pelos Estados Unidos da América e Austrália, Pine Gap é central em uma rede global de vigilância, coletando dados de satélite, interceptando sinais e guiando operações militares em diversos continentes. Pine Gap foi construído isolado no interior do Território do Norte, afastado das cidades e protegido contra interferências, com acesso restrito. Mesmo com o silêncio ao redor, detalhes surgiram aos poucos através de documentos desclassificados, relatos de denunciantes e investigação contínua. O que se sabe e o que ainda permanece envolto em mistério continua alimentando perguntas. Então vamos desvendar o que é Pine Gap, como surgiu, o que acontece dentro de seus domos e por que esse posto avançado secreto no deserto é tão fascinante. Cúpulas brancas no deserto certo, então para entender a função de Pine Gap, ajuda a começar pelo que pode ser diretamente observado ou confirmado, parece um ótimo ponto de partida. A disposição física da instalação, sua localização geográfica e a infraestrutura visível oferecem algumas pistas importantes sobre as operações de Pine Gap. Apesar do acesso bastante restrito, sua aparência e área já revelam um claro propósito, escala e coordenação. Pine Gap fica a 18 km a sudoeste de Alice Springs, numa bacia desértica chamada Vale do Pinheiro. O local foi escolhido por ser isolado, ter terreno estável e pouca interferência de rádio. A distância dos centros facilita o controle de acesso e reduz sinais externos. Essas condições permitem comunicação via satélite contínua e afastam curiosos. Os elementos mais conhecidos são as cúpulas brancas, chamadas oficialmente de radomos. Essas estruturas abrigam antenas parabólicas e equipamentos, protegendo componentes sensíveis e ocultando a direção das antenas. Fontes confirmam que o local tem 45 radomos, usados principalmente para controle de satélites e coleta de sinais. O complexo também inclui edifícios técnicos, vias de acesso e uma infraestrutura de segurança robusta. Uma cerca alta delimita o perímetro, o espaço aéreo é sempre restrito e há vigilância. 24 horas? Agora, o nome oficial da instalação é Instalação de Defesa Conjunta Pine Gap. Quando foi criada, chamava-se Instalação Conjunta de Pesquisa Espacial de Defesa. Embora esse nome ainda apareça nos registros oficiais, a maioria das pessoas simplesmente chama de Pine Gap. Moradores locais também usam termos informais como base de satélites ou estação de espionagem. Pine Gap segue ativa e em expansão, com sistemas atualizados para apoiar novas missões de inteligência. Os desenvolvimentos atuais indicam que ela seguirá central nos programas de vigilância dos aliados. Com a crescente influência regional da China e sua expansão militar, juntamente com planos declarados de unificação de Taiwan, Pine Gap agora é mais importante do que nunca como uma peça fundamental na engrenagem global da inteligência ocidental. Mas Pine Gap não começou como um centro de vigilância de alta tecnologia. Tudo começou durante a Guerra Fria e um acordo discreto entre os governos. Na época, tornou-se uma das principais instalações de inteligência fora dos Estados Unidos da América. Nos anos 1960, os Estados Unidos buscavam uma forma melhor de monitorar testes de mísseis soviéticos. Precisavam de uma estação no hemisfério sul e a Austrália atendia aos requisitos. Porque os satélites não eram suficientes, os testes de mísseis soviéticos ocorriam no interior do Cazaquistão e da Sibéria, áreas inacessíveis à inteligência ocidental. Apesar dos satélites coletarem dados de telemetria, havia um problema. Satélites têm tempo limitado em cada local por causa da rotação da Terra. O satélite pode estar na posição certa para interceptar sinais apenas por alguns minutos antes de continuar sua órbita. Mas isso não explica por que eles precisavam de uma estação terrestre no hemisfério sul, não é?
Devido à rotação da Terra e à mecânica orbital, muitos testes de mísseis soviéticos só podiam ser monitorados daquela região, já que as estações terrestres oferecem interceptação de sinais contínua e de alta qualidade, o que satélites não conseguem. Uma estação terrestre bem posicionada pode registrar todo o ovo de um míssil de teste e não só breves instantâneos. A Austrália atende perfeitamente aos requisitos para uma estação terrestre por vários motivos importantes. O local precisava ser remoto para evitar interferências de rádio de cidades e estações de televisão que poderiam mascarar os sinais fracos dos mísseis soviéticos. Também era preciso estabilidade política e confiança total. Compartilhar as capacidades de inteligência mais sensíveis dos Estados Unidos da América exigia total confiança no país anfitrião. Além disso, precisava estar posicionada idealmente para enxergar além da curvatura da Terra em direção àqueles locais de testes soviéticos. A Austrália, é claro, preenchia todos os requisitos, oferecia praticamente um espaço vazio interminável, com baixos níveis de ruído de rádio, tinha uma forte aliança com os Estados Unidos e fornecia uma localização ideal no hemisfério sul para fortalecer ainda mais a rede de vigilância americana. Acordo conjunto. Em 1966, ambos os países assinaram um pacto para construir a instalação. Ela foi chamada de Estação de Pesquisa Espacial, com operações lideradas pelos Estados Unidos da América e apoio da Austrália. A construção iniciou após o acordo e em 3 anos, Pine Gap já operava. Sua tarefa inicial era coletar e processar telemetria de mísseis de testes soviéticos, uma função que permitia aos analistas avaliar as capacidades das armas e o cumprimento dos tratados. A natureza exata desse trabalho era, claro, mantida em sigilo. Na verdade, isso era mantido em sigilo até mesmo dos legisladores australianos. Nas décadas de 1980 e 1990, Pine Gap foi ampliado. Mais radomos foram construídos, os sistemas de comunicação receberam melhorias, e a missão da instalação mudou de coleta passiva de dados para apoio militar ativo. Ela passou a ter sistemas de alerta precoce e ajudou na inteligência de campo de batalha. Desde os anos 2000, Pine Gap continuou evoluindo. Melhorias incluíram rastreamento infravermelho, detecção de mísseis e antenas que conectam a vários satélites ao mesmo tempo. Em 2008, a antena Taurus ampliou a capacidade de processamento de dados de Pine Gap. Mas você deve estar se perguntando, como sabemos o que sabemos sobre um local que prefere tanto sigilo? Bem, em parte isso se deve ao Google Earth, a mesma tecnologia que te ajuda a navegar pelo trânsito. Imagens de satélite mostram claramente novas antenas surgindo, enquanto o reconhecimento aéreo revelou formatos que especialistas identificaram como tipos de antenas conhecidos. E, é claro, tem o Edward Snowden, cujos vazamentos confirmaram o que muitos já suspeitavam há muito tempo. Pesquisadores investigam esse mistério há anos. Desmond Ball, por exemplo, vasculhou contratos governamentais disponíveis ao público e analisou sinais eletromagnéticos para reconstruir a evolução de Pine Gap. Com um trabalho minucioso, ele revelou uma quantidade surpreendente sobre o que acontece por trás das cercas. Hoje, o governo australiano admite que Pine Gap é uma base de inteligência conjunta, embora evite fornecer mais detalhes. Qualquer um pode ver os enormes radomos a quilômetros de distância, mas se você tentar chegar perto o suficiente para ler a etiqueta de um equipamento, vai acabar sendo preso. O paradoxo é que Pine Gap é visível, mas inacessível. Poucos anos após o início das operações, algo aconteceu que ameaçou tanto a base quanto o acordo entre Estados Unidos da América e Austrália. Vamos entender isso, certo? Em 1975, o primeiro-ministro australiano Gough Whitlam ameaçou divulgar detalhes das operações de Pine Gap. Sua demissão logo depois gerou especulações sobre uma possível ligação entre suas ações e os eventos seguintes. Nessa época, Whitlam já desconfiava profundamente das atividades de inteligência americana na Austrália. Quando soube que a CIA atuava na Austrália sem notificação oficial, ele ficou furioso. Ele exigiu transparência na coleta de dados dos americanos e, segundo relatos, ameaçou expor a real função de Pine Gap, o que poderia destruir o acordo.
Em 11 de novembro de 1975, o governador-geral John Kerr surpreendeu ao demitir Whitlam, mesmo com maioria parlamentar. Oficialmente, Kerr citou um impasse orçamentário com o Senado como motivo para sua ação. O timing desses acontecimentos parecia conveniente. Poucas semanas após ameaçar expor a inteligência americana, um primeiro-ministro em exercício foi removido do cargo. Apesar da falta de provas diretas do envolvimento americano, a especulação persiste há quase 50 anos. Para muitos australianos, a demissão de Whitlam ainda gera debate sobre soberania, alianças e se os segredos de Pine Gap justificavam tanta proteção. As instalações sofreram protestos públicos, especialmente na Guerra do Iraque e devido a relatos de uso para drones. Vazamentos, pedidos de informação e investigações independentes revelaram o papel de Pine Gap na inteligência Five Eyes e em operações militares em tempo real. Embora a Austrália agora desempenhe um papel maior, os Estados Unidos continuam mantendo o controle técnico. O que sabemos? Pine Gap é frequentemente descrita como uma instalação conjunta, uma caracterização que é precisa, mas também vaga. Apesar de muitos detalhes serem sigilosos, há informações suficientes para explicar suas funções, sistemas técnicos e papel atual na área militar e de vigilância. Pine Gap capta sinais elétricos de satélites. Esses sinais abrangem telemetria de mísseis, emissões de radar e comunicações. Após a coleta, os dados são filtrados e analisados por conteúdo e padrões. As informações são compartilhadas com agências de inteligência para apoiar, revisar e planejar respostas. Também é importante interceptar comunicações por satélite. Pine Gap intercepta sinais de satélites estrangeiros, como chamadas, mensagens e dados criptografados. A instalação registra a origem e o trajeto desses sinais, ajudando a mapear redes de comunicação globais. Analistas usam essas informações para identificar riscos e investigar alvos de interesse. A instalação também apoia sistemas de defesa antimísseis ao receber dados infravermelhos de satélites projetados para detectar assinaturas de calor. Quando ocorre um lançamento, Pine Gap calcula a provável trajetória do míssil e envia alertas para os Centros de Coordenação de Defesa. Esses alertas avisam antecipadamente sobre possível interceptação ou evacuação. Pine Gap também ajuda a rastrear objetos próximos à Terra, monitorando satélites, detritos e outras estruturas em órbita. Esses dados garantem a segurança dos satélites, monitoram espaçonaves estrangeiras e detectam movimentos estranhos no espaço. Você saberá primeiro sobre alienígenas, não é? Por fim, o local funciona como um retransmissor para comunicações militares. Conecta satélites às forças terrestres na Ásia, Pacífico e Oriente Médio. Esses links transmitem mensagens criptografadas, imagens de drones e dados de missão, coordenando operações em tempo real. Para desempenhar suas funções principais, Pine Gap depende de infraestrutura avançada e sistemas de software sofisticados. As instalações foram projetadas para conectar-se a diversos satélites geoestacionários. Esses satélites são controlados pelo Escritório Nacional de Reconhecimento e outros setores de defesa dos Estados Unidos da América. Cada satélite é responsável por lidar com um tipo diferente de sinal ou missão, variando desde retransmissão de comunicação até monitoramento de vigilância. Uma das grandes vantagens do local é, claro, sua localização no hemisfério sul. A localização de Pine Gap possibilita cobrir áreas de difícil monitoramento pelo hemisfério norte, como Sudeste Asiático, Oceano Índico, África Oriental e Pacífico Ocidental. Ao cobrir essa lacuna geográfica, Pine Gap acessa sinais críticos que poderiam passar despercebidos. Os sinais que chegam à instalação são então processados por meio de uma combinação de sistemas de revisão automatizados e manuais. Softwares avançados identificam frequências, sinalizam anomalias e classificam dados em categorias. Após a análise automatizada, analistas revisam os resultados, elaboram um resumo de inteligência e enviam para agências parceiras agirem. As informações de Pine Gap podem ser transferidas em segundos para os tomadores de decisão da Aliança dos Cinco Olhos,
permitindo que a inteligência coletada influencie operações em tempo real à medida que acontecem. Hoje, a instalação é uma das bases de coleta de inteligência mais importantes que os Estados Unidos operam fora de suas próprias fronteiras. Documentos vazados e investigações independentes confirmam que Pine Gap está envolvida em ataques de drones, planejamento de combate e inteligência de campo de batalha, indo além da monitoração. Ela participa ativamente das decisões em campo. Além disso, a instalação contribui para a cibersegurança ao rastrear ameaças à infraestrutura digital. O trabalho envolve identificar invasão estrangeira, monitorar transferências suspeitas e proteger satélites de comunicação contra interrupções. Operações cibernéticas são cada vez mais centrais na defesa global. A importância de Pine Gap nessa área aumentou ainda mais. Na Aliança dos Cinco Olhos, os laços se fortaleceram. Pine Gap não atua sozinho, troca informações de inteligência com nações parceiras e apoia operações colaborativas intercontinentais. A colaboração inclui compartilhar dados, confirmar relatórios de outros locais e cobrir áreas inacessíveis a outras instalações. Para uma instalação tão secreta quanto Pine Gap, o escrutínio público tem se mostrado surpreendentemente persistente. Apesar das informações oficiais limitadas, tem sido uma fonte constante de discordância política, contestação legal e protesto social desde seus primeiros dias. Apesar do valor estratégico raramente ser questionado pelos governos, seguem debates sobre controle, atividades internas e supervisão. A principal preocupação é a soberania. Críticos dizem que Pine Gap dá mais controle aos Estados Unidos do que à Austrália, principalmente nas operações técnicas. A questão ganhou atenção nacional nos anos 70, durante o governo Whitlam, quando dúvidas sobre a influência da inteligência americana colidiram com as políticas domésticas australianas. O debate persiste, pois ainda surgem dúvidas em discussões parlamentares e revisões de segurança nacional sobre quem decide na instalação. A privacidade também preocupa. Apesar do foco em inteligência estrangeira, grupos de direitos civis questionam o alcance da coleta de dados em Pine Gap. A preocupação não é só com quem é vigiado, mas se cidadãos australianos podem ser afetados por operações para alvos internacionais. Com pouco acesso público aos detalhes operacionais, essas questões, é claro, permanecem sem resposta. Seu papel em ataques de drones gerou críticas. Relatórios e documentos vazados indicam que a instalação atua em países onde Austrália e Estados Unidos da América não estão em guerra. Críticos dizem que o acordo torna a Austrália indiretamente responsável por resultados fora de seu controle, incluindo mortes de civis, e que a localização do local aumenta as preocupações. Pine Gap fica em terras arentes e indígenas e ambientalistas contestam não só a ausência de consulta, mas também a permanência de uma base militar estrangeira na área. Mesmo com proteção e cercamento, o impacto no uso da terra e nas conexões culturais ainda é uma questão aberta. A inteligência global ocidental depende fortemente de Pine Gap. O controle de satélites, coleta de sinais e coordenação militar de Pine Gap apoiam os Estados Unidos da América e aliados, tornando-a uma das principais instalações de inteligência fora dos Estados Unidos da América. Seu sigilo gera preocupações e a tensão entre segurança nacional e responsabilidade democrática segue sem solução. Enquanto Pine Gap operar, debates sobre supervisão, limites legais e controle estrangeiro continuarão. Obrigado por assistir.